a tia nem chegou, né? Ainda não. O que será, hein? Ai, Olá, Aninha! Olá, crianças! Sejam bem-vindas. Vocês também, crianças, sejam bem-vindas aqui à Tenda de Histórias. E hoje com uma história emocionante. Emocionante! Vai ser sobre o que, tia? A gente chegou aqui e a gente tava, pensando qual será a historinha de hoje. Porque nós estamos conhecendo, né, um pouco sobre a história dos reis de Israel, não é isso? Sim. Nós já vimos o primeiro rei, que é rei Saul! Pois é, ele ainda continua no governo, só que na nossa história de hoje vai acontecer uma guerra. Uma guerra? Isso mesmo, Olha, Filipa, vai acontecer uma guerra. uma guerra. Triste guerra! Isso, Hoje tá tendo uma guerra lá na Europa. É verdade. Na Pois Ucrânia. o povo de Israel também passou por muitas e muitas guerras. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, né, tia? Foram dezenas. Isso, muitas Ai, mesmo. como é triste. E hoje nós vamos contar a história de uma das guerras, né, que eles tiveram que enfrentar. Qual? Eles tiveram que enfrentar um povo que naquela época era um povo, assim, muito forte, tinha um poderio muito grande mesmo com relação a armamento. Era um povo... Eu sei. Quem? Eu acho que eu sei. Que eu já ouvi desse povo que era inimigo do povo de Deus. Mas teve vários povos mas esse inimigos daí de é Deus. um povo forte. É os... Ai, acho que vai lembrar meu nome. Filisteus! Tia Meire! Muito bem! O governo de Saul, não é? Que um povo, que era o povo filisteu, estava lá querendo, né, invadir e levar cativo o povo de Israel. Ai, eles gostavam assim de guerra, porque aí eles pegavam escravos, eles pegavam as coisas do outro povo. Isso mesmo. E olha aqui então o nosso cenário que nós montamos aqui e que vocês podem montar em casa também para contar histórias com coisas que vocês têm aí. Eu utilizei aqui copinhos. Nossa, né? tia E Meire, tá tecidos. lindo o cenário. Pois é, olha só. É copinho pra muita gente. É copinho pra lá, é copinho pra cá. Isso, e nós vamos falar um pouco sobre o que está aqui organizado, porque a história que nós vamos ouvir hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Isso mesmo. Olha só, nós temos aqui dois povos. Aqui está o povo de Israel e do outro monte estão os filisteus. Povo de Israel, povo filisteu. Isso mesmo. E então, o que acontece agora? Lá dos filisteus surge um homem, mas ele não era um homem comum. Não. Ele tinha aproximadamente 2,70 metros de altura. 2 metros e 70 centímetros de altura, tia. Isso, olha aqui, Olha, vocês estão ele vendo? veio conseguir Este aqui entrar. então vai ser este Meu homem. Deus. Isso, Golias. Golias, ele era bem grande. Muito grande. Isso mesmo. 2,70. Eu tô tentando imaginar. Muito E grande. além de ter este tamanho, Ah, ele tinha um capacete Um capacete? que protegia a sua cabeça. Sério? Ele tinha uma couraça que protegia o seu peito. E diz que essa couraça era tão pesada, que tinha aproximadamente 60 quilos. Eita, meu Nossa! Deus. Tu já imaginou? Mas também ele é grande, né, eu. tia? E olha só, verdade, né? Mais pesado do que você.
E olha, crianças, além dessa proteção, ele protegia as suas pernas também com caneleiras. Muito, não é? Ele era todo protegido, Ele né? tinha um escudo e a sua lança tinha aproximadamente 7 metros de comprimento. Meu Deus, era muito grande Ele também. estava preparado para a guerra. Lutar. Isso mesmo. E ele chegava junto e falava para o povo de Israel assim: olha, traz aí alguém de vocês para guerrear comigo, né? E o povo de Israel ficava temeroso ao ver aquele homem tão forte, tão grande lá. Ele desafiava os outros para lutar com ele, né? Só porque ele era grande. Isso mesmo, e ele zombava deles. Vocês aí, quem é que vem aqui? Venham aqui lutar comigo. E ainda dizia o seguinte: olha, se vindo alguém daí lutar comigo e me vencer, nós, os filisteus, seremos escravos de vocês. Mas se eu ganhar, vocês serão os nossos escravos. Nossa, tinha que ter coragem para ir lutar com ele, né? Mas vocês sabem, crianças, Felipa e Aninha, Deus já tinha um plano. Tinha um plano. Sim, um plano maravilhoso. Qual? Olha só, deixa eu contar para vocês. Conta. Lá, junto ao povo de Israel, tinham 3 rapazes que eram irmãos de Davi. Eles eram irmãos de Davi. Aquele Davi lá da ovelha. Isso, ruizinho. aquele que foi ungido para ser o próximo rei de Israel. Então acho que eu sei mais ou menos. Os 3 irmãos mais velhos, né, estavam lá no exército de Israel. Junto com o povo lá pra lutar contra o gigante? Isso mesmo. E Jessé, que era o pai de Davi, muito preocupado com os jovens que estavam lá na guerra, chamou Davi e pediu para que Davi fosse lá levar comida para eles. Pra servir os irmãos. E também para saber como eles estavam. Sempre sobra pro irmão mais novo. Então, Poxa. Davi fez isso. Davi acordou cedo, deixou alguém para cuidar das suas ovelhas e partiu para lá. E ele foi sem medo? Sem medo, porque Davi era um rapaz destemido, um rapaz corajoso. Eu ia perguntar o que era destemido. Mas é corajoso. Então, crianças, Sem olha medo. só que interessante. Davi, quando chegou lá, quando ele estava se aproximando, adivinha quem ele viu? Quem? O Golias. Eu já ia falar que era o Golias, que ele era grandão. Quando ele olhou aquele homem daquele tamanho, vocês sabem que ele não teve medo? Não. Não, ele ficou muito chateado. Por quê? Porque aquele homem estava ali falando mal do povo de Israel, estava ofendendo o povo de Deus. E aí, consequentemente, né, estava ofendendo também o Deus a quem eles serviam. Então, Davi falou, isso não pode acontecer, não é? Mas Davi também foi muito esperto. Ele perguntou assim, se alguém derrotar esse gigante, o que será que irá ganhar? Ele foi curioso também, né? Aí então, diz assim, que eles iam ganhar muito dinheiro, certo? E ainda ia casar com a filha do rei. Olha só que legal! Mas quem ia? E aí Davi começou a fazer perguntas e o irmão dele ficou muito zangado com ele, gente. Mas Davi não era pequeno, tia? O irmão mais velho sempre fica zangado com o irmão mais novo. O que você está fazendo, Davi? Por que não está lá cuidando das suas ovelhas? Não é? E Davi falou assim, não, olha aí, esse gigante está aí afrontando o nosso povo.
não é? Precisa algo ser feito. Nós E precisamos o fazer nosso alguma Deus, coisa. E o nosso, afrontando o povo e o Deus. E aí, então, De Israel. Davi se prontificou. E ele foi levado, então, ao rei Saul. Ele foi até o rei Saul. Ele se prontificou Foi. a lutar Foi. com o gigante. Hoje, Imagina os homens que eram mais velhos e estavam com medo e o Davi foi lá pequeno e foi. quando Davi chegou na frente do rei Saul olhou para ele e falou assim: você é muito menino ainda. Aquele gigante que está lá, ele já luta, Deus da sua mocidade. E olha só, ele sabe, ele já é um soldado preparado para isso. E você, apenas um garoto. Mas ninguém se prontificava. Só ele. Então, vou contar para vocês uma curiosidade. Qual? Qual? Olha só, crianças, na Bíblia não está lá escrito quantos anos tinha Davi. Mas vamos fazer aqui mais ou menos um cálculo. Sim. Bom, Olha só, naquela época só iam para a guerra quem tinha acima de 20, anos. só acima de 20 anos. Então ele tinha menos de 20. Ele tinha menos de 20, certo? Certo. Quantos irmãos tinha Davi? 7. 7 irmãos. Quantos estavam na guerra? 3. 3. Então, o que a gente imagina assim? Esses 3 tinham mais de 20 Anos. Os outros que não estavam na guerra tinham menos de 20. Davi era o Sula. Sula. Então, quantos ficaram ainda em casa? 5, né? 5. Com Davi. 5. Se nós formos contar, né? Aí, ó, 19 anos, vamos lá. 18, 17 16 e 15. e 15. Davi teria o quê? 15. Mais ou menos 15 anos. Isso é, se não tivesse as meninas ali no caminho, né? Porque aí ele poderia ter menos de 15 anos. Ai. Mas vocês sabem, quando Davi chegou na frente do rei Saul, ele falou algo muito importante para o rei Saul. O quê? Ele disse assim: olha, quando eu estou lá cuidando das minhas ovelhas, aparece algum leão querendo devorá-las, ou algum urso, eu vou e os enfrento e os mato. Olha, crianças, Deus nos prepara para grandes coisas. Davi, quando lutava com os leões, lutava com os ursos, ele estava sendo preparado. Davi tinha confiança em Deus e ele disse: o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, também me Guarda. livrará do Golias. Golias. Olha que pensamento. Aí então, o que Saul fez? Vem aqui, Davi. E colocou no Davi uma armadura. Uma armadura. Igual a do Golias. Semelhante. Mas ele é pequenininho, É tia. isso que aconteceu mesmo, amiga. Aninha. Nossa. É Ele porque, colocou e ficou. porque eu lembro que falaram que Saul era grandão. Que ele era um homem alto, E aí colocou forte, e ele ficou assim. dançando. Não conseguia controlar, né, os seus movimentos, porque aquela armadura não era adequada para ele. E aí, então, meninas, ele pegou o cajado e a funda. O que é funda? É um Era. brinquedo, tia. Naquela época, era um brinquedo, mas ao mesmo tempo também era uma arma. Muito poderosa. É. E como que era? Olha só, crianças, semelhantes ao que nós estamos vendo aqui, olha. Olha só. Uma cordinha. Isso. E então eles colocavam na mão, seguravam, certo? Colocavam a pedra aqui, a pedra, e eles rodavam. Ai, cuidado, vai bater em mim. Rodavam, e aí soltava, e a pedra Voava. a uma longa distância e com muita velocidade. É como se fosse estilingue, Ô, né, tia? Sameli, mas eu acho que eles rodavam em cima da cabeça, não era? Então, aí depende muito da forma como você deseja, né?
jogar e aonde você deseja arremessar, não é? Pode ser assim, pode ser assim. Eu vi alguns movimentos, diferentes movimentos, no uso da funda. E Davi foi lá então, aonde Será que ele usava a funda pra matar os animais? Eu O acredito urso, pra leão? afugentar, né? É. E aí, então, Interessante. ele pegou 5 pedrinhas, colocou lá no seu bornalzinho que ele tinha, colocou as Você fala pedrinhas. umas coisas difíceis. O que é bornal? É um tia? saquinho que ficava aqui do lado, né, amarradinho do lado do corpo Ah. dele. Aí ele pegou 5 pedrinhas. Tipo pochete. Isso. Pegou as 5 pedrinhas, colocou ali e foi enfrentar aquele gigante. Ai, Ele gente, foi? eu já tô tremendo. Só com as de medo. pedrinhas e a funda? Muito bem. Quando o gigante viu Davi, aquele garotinho, Deve ter dado risada, né, tia? isso eu acho mesmo. que ele ia fazer isso. pequeno, lá em 1 Samuel 17 fala assim que Davi era ruivo, né? Quando ele olhou aquele menino ruivo, pequeno, com uma aparência, né? Não de soldado, mas uma aparência criança. delicada de criança. É. Ah, Golias começou a falar: que isso? Tá pensando o quê? Pensando que nós somos aqui cães, que você vai vir aqui nos espantar com paus? É. Ai, ai, ai. É, mas Davi estava ali com Deus e ele tinha certeza disso. Olha que lindo. Destemido, né, tia? Muito. Com um propósito. Com É. um propósito. Aí então, Quem diria que uma comida pros irmãos ia dar nisso, né, tia? quando Davi olhou aquele gigante, Davi foi se aproximando dele, pegou a funda, colocou a pedra e o gigante olhando para ele. E Davi rodou, soltou a pedra. Ai, quase foi em você, amiga! Eu vou ajudar ela, tia. Ah, ela já E veio. já bem que não tinha pedra. É. Soltou a pedra e a pedra bateu na testa do gigante. Nossa, mas tia, ele jogou só uma pedra? Só uma. Nossa, a primeira e única ele acertou. Acertou a testa, Nossa. que era um lugar que estava descoberto, vocês lembram? Sim. Ele tinha o capacete, ele tinha a coroa. Ah, é verdade. E quando bateu, a velocidade da pedra era muito forte. E Nossa. o gigante, então, naquela hora, caiu. Pá! Lá no chão. Ele era grande, o tombo também foi. Deve ter tremido a terra toda. Eu acho que você precisa tremer assim, ó. É. Um monte. É, e ele lá ficou, né, caído, tonto lá no chão. Então Davi foi lá, pegou a espada dele, Olha a espada do gigante. a espada Ele de conseguiu, Golias. aguentou? Pois é, pôs força, né? Ele era um menino forte. Sim. Pegou a espada e com aquela espada, que é a espada de Golias, ele cortou a cabeça do gigante. Nossa! Gente, E venceu Golias. E venceu coragem. Golias. Tu vem, Filipa? Ô, Aninha, Oi. imagina a cara dos filisteus. Foi isso que aconteceu. Imagina, Quando eles devem os ter saído filisteus... tudo correndo. Isso com medo. mesmo, Aninha! Quando os filisteus viram que Golias havia sido derrotado, eles, correram. Correram de medo. E aí, então, os soldados lá de Israel foram atrás dos filisteus. Foram. Foram. Eles não falaram que iam servir, né, o povo de Israel? E então, e assim, o povo lá de Israel venceu a batalha contra os filisteus. Uhul! Mas Mas- a vitória não foi de Davi. A vitória foi de Deus! Deus. A vitória foi de Deus. Porque ele foi por Deus, né, tia? Isso mesmo. Davi foi por Deus. E Deus deu a ele a força, a coragem para enfrentar aquele momento e aquela dificuldade. Que Não é legal, que história legal. isso? E olha só, Gente, Deus... Davi,
Era fala. muito corajoso. Isso, mas a coragem dele vinha de Deus. A coragem dele vinha de Deus, porque ele tinha fé em Deus, e Deus conhecia o coração dele, não é Sim. verdade? E Deus já o estava preparando. E essa vitória já deixou Davi conhecido lá em Israel. Nossa. Ai, imagino. Não é verdade? É. E então, hoje nós contamos a vitória, né, de Davi sobre um gigante chamado Golias, que estava liderando o povo, né? Diz filisteus. Isso mesmo, os filisteus. E nós vimos que sem armas, sem escudos, Davi foi, enfrentou e venceu pelo poder de Deus. Porque ele confiava em Deus, né? Muito. Isso deixa uma lição, né, tia? Que não precisa, não importa o que a gente tenha, mas se a gente tiver Deus conosco, a gente pode qualquer coisa. A gente enfrenta um gigante. Sim. E olha só, quantos adultos tinham ali? Vários. Muitos! Mas Davi, não é Era verdade? pequeno. Foi quem mostrou maior coragem. Verdade. Porque a capacitação vem de Deus. É Deus que nos capacita a realizar grandes coisas. Uhul! Então, crianças, hoje nós terminamos aqui. Ah, mais uma mas história. já! Sim! Ah! Eu queria saber como que foi o casamento do Davi. Como ele se filha tornou do rei. Nós podemos falar isso no próximo encontro nosso. Não é? Sim, 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 sim! Então, crianças, agradecemos a presença de vocês conosco aqui, ouvindo essas histórias. Não é verdade, meninas? Sim! E acessa a gente aí, ó. Tem um montão de história legal no YouTube. No Instagram tem lá nosso perfil também. E essa história vocês podem ver na Bíblia. Peça pro papai, pra titia ler. Eu vou pedir lá em casa. Eu também. É isso aí, criançada! Isso. Tchau! Então, tchau, tchau. Esperamos vocês aqui na Tenda de Histórias.